A Caixa Seguridade, com CXSE3, está cada vez sendo mais indicada como uma opção atraente para dividendos. E agora, o próprio Banco Inter trouxe essa informação aqui para o mercado, sendo que eles inclusive recomendaram a compra das ações. E realmente não é nem difícil de perceber que o mercado está pensando a mesma coisa, porque as ações da Caixa Seguridade já valorizam 41,50% apenas no ano de 2023. E justamente pensando em tudo isso, é que eu vou trazer para vocês o dividendo preditivo, metodologia exclusiva do ativo virtual, que eu desenvolvi justamente para avaliar momentos como esse, e que acabam balizando toda essa análise que vamos fazer aqui neste vídeo, realmente de ponta a ponta, avaliando se a Caixa Seguridade está num bom momento no mercado, quantas vezes ela deve pagar dividendos, se tem oportunidades para as ações ordinárias CXSE3, o quadro que vocês já conhecem do ativo virtual, caçando assimetrias favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, além das projeções do ativo virtual e preço-teto também. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E justamente porque estamos falando de dividendos, vou trazer aqui para vocês essa matéria de um ano atrás, aconteceu no dia 16 de agosto de 2022, porque eu achei ela oportuna. Podemos ver que a Caixa Seguridade, nessa época, trouxe para o mercado que ela pretende pagar dividendos de maneira trimestral. Agora, mais recentemente, a empresa trouxe que ela ainda quer pagar os dividendos de maneira trimestral, só que somente a partir do ano de 2024. E aqui foi uma apresentação do diretor da holding, ou seja, o senhor Eduardo Costa Oliveira, que explicou que a mudança está sendo ainda estudada e avaliada em diferentes cenários. A expectativa é que o payout se mantenha altíssimo, ou seja, em 90% do lucro líquido ajustado da companhia no longo prazo. E nesse aspecto, essa notícia aqui é importantíssima, porque é o que vai garantir o elevado pagamento de dividendos. E isso a despeito se a empresa vai fazer pagamento trimestral ou não, porque o que importa é o chamado payout. Sigla essa que significa o percentual que é retirado do lucro líquido que a empresa obteve no seu exercício social, no caso aqui estamos falando do exercício social do ano de 2023, justamente para reverter em proventos, ou seja, remuneração para os acionistas, seja em dividendos ou JCP, mas sabemos que a Caixa Seguridade costumeiramente paga em dividendos. Os destaques comerciais desse segundo trimestre, mostrando suas principais contribuições, iniciando pelo ramo de vida com os prêmios emitidos, que cresceram 16% na comparação com o ano passado, mas é uma comparação trimestral, chegando aos 586,8 milhões de reais, o habitacional praticamente 800 milhões de reais, crescimento de 9,6%, o residencial batendo 194 milhões de reais e crescimento também bem robusto de 8,8%, mas sem dúvida é a partir daqui que o crescimento realmente fica muito expressivo. Afinal, as receitas de assistência cresceram 166,8%, atingindo 34,3 milhões de reais, que é uma contribuição menor. Mas a empresa está, sem dúvida nenhuma, se empenhando para continuar crescendo, inclusive em outras iniciativas. Ponto esse que podemos ver claramente na arrecadação da capitalização, com crescimento de 69,2%,
2%, atingindo aqui os 311 milhões de reais. Cartas de crédito de consórcio também cresceram fortemente, 31,2%, batendo os 3,7 bilhões de reais. Sem falar as reservas de previdência, com crescimento de 17,3%, que também permitiram a elevação das receitas de distribuição em 17,1% na comparação com o segundo trimestre do ano de 2022, alcançando assim 481 milhões de reais. Até a data de gravação desse vídeo, as ações CXSE3, que são as ações ordinárias da Caixa Seguridade, e com tudo isso a empresa está valorizando 46,28% nos últimos 12 meses, nessa cotação de R$ 11,49. O PL da companhia, ou seja, o preço dividido pelo lucro, mostra que a Caixa Seguridade está com esse múltiplo aqui em 10,20. Certamente não é a empresa mais barata da Bolsa de Valores, mas em contrapartida, ela está abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que tem a Caixa Seguridade. Servindo como exemplo a própria BB Seguridade com BBSE3, que está mais descontada em relação ao PL, mostra lucros mais elevados, mas teve uma valorização dos últimos 12 meses menor, de 19,20%. Ainda assim, a Caixa Seguridade é muito mais barata no quesito valor patrimonial, porque podemos ver esse múltiplo, que basicamente é a divisão do valor de mercado pelo valor patrimonial dela, que mostra que atualmente a empresa está 161% acima do que ela vale no papel, e o dividend yield de 7,42%. Então temos, por um lado, uma empresa que está sendo muito observada pelo mercado e também negociada na Bolsa de Valores. Com toda essa valorização, não tem dúvida a respeito disso. E assim, o dividend yield cai. Afinal, isso aqui nada mais é do que o somatório dos dividendos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Claro que se as cotações decolam 46%, que isso aqui realmente é impressionante, essa valorização, é óbvio que o dividend yield vai cair, porque é apenas a divisão. Então, quem comprou há 12 meses atrás tem um dividend yield ou um corte muito superior a 7%. E é essa a questão a respeito da Caixa Seguridade e que eu já trouxe aqui no canal. Um vídeo que eu recomendo muito que você assista, que é esse vídeo aqui, Dividendos Não Valem a Pena, caso você esteja ainda olhando para o dividend yield e achando que 7% é pouco para empresas que estão valorizando e com boas perspectivas futuras. Exemplo excelente também é a própria Klabin. Mas em contrapartida, temos aqui a BB Seguridade, que está valorizando bem menos, praticamente a metade do que a Caixa Seguridade está valorizando, mas o dividend yield é acima dos 10%, com 10,9%. Isso nessa cotação dos R$ 31,64. Bem, mas o que está acontecendo então com as ações CXSE3 aqui na periodicidade diária? Lembrando que, quando eu falo periodicidade diária, significa dizer que cada vela dessa aqui, conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. Basicamente, quanto que foi a abertura do mercado, as oscilações para baixo, o fechamento do mercado e também a oscilação máxima. E observando esse gráfico aqui, não tem dúvida nenhuma. As ações da Caixa Seguridade estão em franca tendência de alta, com uma dificuldade um pouco maior, como é mostrado agora nessa faixa de preços, nessa linha tracejada, que é o script exclusivo do ativo virtual da VWAP. Está disponível também para os membros do canal, para justamente verificarmos que as ações estão tendo mais dificuldade para vencer os R$ 11,58. E isso pode sim desencadear algumas correções, e até esperado, afinal de contas, a média móvel dos preços está na faixa dos R$ 11,03. Então, se as ações corrigirem, uma das possibilidades é justamente elas fazerem aqui um zigue-zague cada vez mais apertado em relação a essa faixa de preços aqui que eu acabei de mostrar para vocês, dos R$ 11,58. Com possibilidade de vencer essas cotações em algum momento no futuro. Isso é garantia? Claro que não, porque como eu sempre explico aqui no canal, a renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva. O que fazemos são estudos daquilo que é a maior probabilidade de acontecer. E quando a Caixa Seguridade deve fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos? Bem, ela ainda não modificou a sua política de pagamento de dividendos para pagar a cada 3 meses, ou seja, pagamento trimestral. Ainda assim, a empresa tem mantido esse payout histórico de 90% de maneira excepcional, um dos maiores do mercado, se não for o maior do mercado de maneira recorrente. Afinal, mesmo antes da Caixa Seguridade ter o seu IPO na Bolsa de Valores, ela já praticava esse payout de praticamente 90% por vários anos. Como eu já trouxe aqui no canal, basta
basta assistir os vídeos do Fique Preparado do Ativo Virtual, que eu já mostrei em diversos quadros como esse. E assim trago para vocês o último aviso aos acionistas de anúncio de pagamento de dividendos, que aconteceu no dia 26 de abril de 2023. E aí talvez vocês se perguntem, mas Alex, por que você está trazendo um conteúdo de abril deste ano? Calma, amigo do Ativo Virtual. E eu vou responder. A razão para isso, ela está nos detalhes. Para quem esteve com pressa de simplesmente vir aqui e ver que o dividendo pago por ação foi de 50 centavos, com essa atualização monetária baseada na Selic de 51 centavos até a data do pagamento, ou seja, excepcional também, notem como a empresa explicou cuidadosamente por que ela estava fazendo esse pagamento. Porque aqui ela disse, dividendos antecipados já atribuídos ao dia 11 de novembro de 2022 no montante de 1,5 bilhão de reais, totalizando 2,55 bilhões de reais de pagamento de dividendos, correspondendo a uma distribuição total de 91,8% do lucro líquido ajustado do exercício do ano de 2022. Então notem que importante é para o acionista ler os detalhes dos documentos, porque aqui a empresa está revelando qual o valor total que ela pagou e quanto isso correspondeu do lucro líquido dela. Ou seja, ela excedeu inclusive o payout de 90% prometido pelo Eduardo Oliveira, fechando aqui 1,8% acima. Mas notem outra informação importantíssima, que foi todo esse pagamento referente ao ano de 2022. Em momento algum, a empresa cita que esses dividendos propostos de 803 milhões de reais estão conectados ao exercício social do ano de 2023. Ele apenas foi anunciado no ano de 2023, mas o contábil utiliza a apuração do exercício passado, o que significa que a empresa tem sim que fazer pagamentos do ano de 2023, porque até então ela não fez. E o interessante é que é um belo valor, afinal de contas, se observarmos o lucro líquido recorrente, como eu já havia mostrado para vocês, é de 823 milhões de reais apenas no apurado do segundo trimestre deste ano. E se somarmos o primeiro semestre, passa de 1,6 bilhão de reais, e que claramente foi superior ao que aconteceu no ano passado, em 2022. O aumento foi de mais de 20%. Então, realmente a Caixa Seguridade tem um belo valor para fazer ainda neste ano. E que eu fiz um cálculo das projeções do ativo virtual, que são bastante conservadoras, justamente observando o DRE da empresa, que eu não vou trazer nesse vídeo, justamente para fazer o valuation de quanto ela ainda pode fazer de pagamento de dividendos. Mas eu vou mostrar para vocês as projeções e o preço teto ainda nesse conteúdo aqui. Mas antes, vamos observar que em 2022 a empresa teve um comportamento muito semelhante ao ano de 2023, inclusive anunciando em abril o pagamento de dividendos. A diferença foi que ela fez a atualização monetária baseada na Selic e por isso que vocês estão vendo aqui esse rendimento tributado. Mas ela fez um pagamento em novembro, sendo que esse pagamento de novembro ele precedeu a apresentação dos resultados, como podemos ver aqui em novembro de 2022, com dois eventos, no dia 8 e no dia 9. Ou seja, dia 8 foi a divulgação dos resultados e dia 9 a teleconferência de resultados. E tomando como base o que aconteceu neste ano de 2022, podemos ver que a empresa repetiu no ano de 2023. Vai acontecer novamente no dia 8 e no dia 9. A apresentação aqui dos resultados do terceiro trimestre do ano de 2023. Então, é muito provável que a empresa venha fazer esse anúncio no final do mês de outubro e a Datacom aconteça na primeira semana do mês de novembro. Ou seja, podemos ficar bem antenados no mercado, porque ela deve fazer um anúncio na semana do dia 23 ao dia 27 ou no início da próxima semana, entre o dia 30 e 31. Essas são as expectativas. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da Caixa Seguridade com CX e SE3 estão caros ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o nosso quadro chamado Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente comparar o preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. E nesse sentido, podemos ver que as cotações simplesmente decolaram no mercado na mesma proporção que o LPA também aumentou, mostrando que neste momento as ações estão no seu preço justo em relação ao LPA.
Ou seja, não existe uma simetria favorável, mas também não existe uma simetria desfavorável para a Caixa Seguridade, até porque nesse gráfico aqui que eu trago para vocês já está atualizado com o resultado do segundo trimestre de 2023, mostrando exatamente o LPA nesta posição. E agora eu trago para vocês as projeções e o preço teto para a Caixa Seguridade. Então temos aqui que o lucro projetado, como eu mencionei para vocês, é um lucro projetado conservador. Isso porque eu fiz uma redução progressiva a respeito da capacidade de geração de lucros da companhia para o ano de 2023. Porque se fosse no ritmo que a empresa vem entregando no primeiro e segundo trimestres, ela conseguiria gerar um lucro líquido bem maior do que esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Mas, com base no Fique Preparado da Caixa Seguridade que eu já trouxe para vocês anteriormente, fica mais fácil de entender as minhas motivações para trazer esse número mais conservador. E além dele, trago também o payout esperado, que é de 90%. Eu digo que é esperado porque, dessa maneira, se a empresa realmente entregar pelo menos os 2,59 bilhões de reais de lucro líquido projetado, vamos ter um DPA, que é o dividendo por ação, de quase 78 centavos. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 19,44. Se você esperar 6% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 12,96. A 8%, R$ 9,72 e a 10%, R$ 7,78. E eu sei que já existem vários conteúdos na internet que estão trazendo a pirâmide do ativo virtual e não tem problema nenhum até aí. A questão que eu chamo a atenção de vocês é para vocês observarem como que esses conteúdos estão calculando as projeções. Porque no final das contas, o cálculo do preço teto ele é bastante simples. O complicado é o valuation. Alerta dado. Explicando então, temos aqui esses 77 centavos, quase 78 centavos. Então, se ela realmente alcançar essas projeções, vamos ter aqui um dividend yield de 6,77%. E assim, todo o cálculo do preço teto foi orientado com a capacidade de geração de lucros da empresa de maneira bastante conservadora. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha da Caixa Seguridade. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.